Você está passando por um deserto espiritual? Está se sentindo angustiada? Está se sentindo sozinha? Está se sentindo perdida em meio ao deserto? Sem saber muito bem onde está essa terra prometida? Sem saber quando isso vai acabar ou como viver bem esse tempo? Vamos conversar como é que se vive o tempo do deserto. Para isso, eu convido você a pegar a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 até o 14. Eu não vou ler a passagem inteira, mas nós vamos conversando sobre ela. A primeira coisa é que lá no início fala assim, ó, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que esse tempo que você está passando é vontade de Deus para a tua vida. Foi Ele que te conduziu aí para que você se esvazie de si mesmo. É um tempo de amadurecimento, de aprofundamento. Aqui você será trabalhado em várias coisas que você mesmo não está vendo. Sabe uma sementinha quando é plantada na terra? A gente não vê muito bem tudo o que acontece, de repente ela germina e aí a gente vê o exterior. Então esse é o tempo agora de ser sementinha, de ser trabalhada em coisas que talvez você não vai ver com muita clareza, mas lá na frente você vai ver a diferença que está na tua maturidade, na tua intimidade com Deus. É um tempo necessário para que você esvazie de si mesmo, para que você se torne mais humilde, para que Deus possa agir através de você. Nesse tempo, como que Jesus viveu? Ele foi tentado pelo demônio. E todas as tentações, as 3 tentações que o demônio fez, ele respondeu com a palavra de Deus. Ou seja, é muito importante ter intimidade com Deus, ler a palavra de Deus, para que quando você seja levado ao deserto, essas palavras já estejam em você, para que você possa combater as tentações do inimigo, porque no deserto você será tentado. No deserto você vai se ver capaz de muitas coisas, você vai ver que o inimigo te tenta com muita força e que sem a graça você é muito ruim. No tempo do deserto é onde Deus vai trabalhar muito a tua confiança. Ele vai te mostrar o quanto você não é nada sem a graça, o quanto você é fraca. E nesse tempo você será muito tentado. E toda a tua caminhada espiritual vai fazer diferença aqui. Porque esses versículos bíblicos vão estar cravados na tua mente para você poder combater o demônio nesse momento. Por isso que é tão importante a gente ter uma vida de oração constante. Não só para o deserto, mas para qualquer sofrimento que venha na tua vida, nesse momento do sofrimento, você é sustentado pelo que você fez nos tempos de alegria. Porque se no tempo de alegria você não cultivou bem a palavra de Deus, nesse momento você não tem força para vencer o inimigo. Você não tem força para passar por qualquer outro sofrimento que você esteja passando. É a palavra de Deus que nos sustenta e é por isso que é necessário ler a palavra diariamente. Então aqui Jesus combateu tudo com a palavra e você precisa nesse momento ter essas palavras cravadas. E como que Jesus passou no deserto? Com jejum e oração. Durante esse tempo ele nada comeu e terminado esses dias ele teve fome. Então Jesus ficou 40 dias sem comer. Como que a gente vive o nosso deserto? Em jejum. Nós precisamos fazer jejum nesse tempo. E isso não vai ser fácil, porque o inimigo vai te tentar muito, principalmente nessa área da gula. Ele vai tentar te fazer cair por aqui e você precisa juntar forças para lutar contra isso, para fazer jejum, para passar bem esse tempo em jejum e oração. Jejum e oração. E muitas vezes você não vai sentir vontade, né, de jejuar, você vai se sentir totalmente sem forças. E aqui, algo que eu preciso lembrar para você viva conforme você for capaz. Você tem que se esforçar para fazer jejum. Você tem que se esforçar para rezar, ainda que você não tenha vontade. Nem que sua oração seja sentar no chão e chorar e entregar suas lágrimas ao Senhor. Inclusive tem uma música que vai te sustentar muito nesse tempo que fala Luto contra mim, da comunidade São João Paulo, da Fraternidade São João Paulo II. Essa música é linda, ela vai te sustentar nesse tempo. Vale a pena você depois ouvir essa música. Só que às vezes você vai tentar fazer jejum e não vai conseguir, você vai tentar fazer as suas orações e você não vai conseguir. Tudo que você vai ter para entregar para Deus é a angústia que está no seu coração, né? É ofertar esse tempo. E oferte isso, se esforce, né? Se é só isso que você consegue entregar, entregue isso, porque aqui Deus também quer te mostrar o quanto você é fraca. E às vezes você vai se esforçar ao máximo para fazer jejum e vai fraquejar. Mas Deus, ele não está preocupado exatamente com você vencer, mas ele te chama a lutar, ele quer te ver lutar. Então, se ele te vê com todas as forças enfrentando isso, é o que importa. E se você fraquejar, saiba, Deus quer deixar claro isso para você.
você não é capaz de nada sem mim, você não é capaz de nada sem a graça. Ele precisa que você se reconheça fraca, e talvez seja por isso que você está se esforçando tanto e não está conseguindo viver esse tempo da forma como você gostaria. Fazer as orações na hora certa, fazer o jejum que você gostaria, ou que você já era até acostumado. Às vezes você é uma pessoa de muito jejum e chegou agora esse deserto você não está conseguindo fazer. Mas é porque Deus nesse tempo está querendo te mostrar o quanto você é fraca, né? O quanto você precisa dele, o quanto você precisa confiar, o quanto você precisa da graça. Continue se esforçando. E se você não conseguir, entenda, essa é a vontade de Deus para a tua vida, que você reconheça que você está sendo fraca. Outro ponto importante, né, depois de Jesus ter passado pelas tentações, combatendo com a palavra de Deus, que já estava cravado na memória dele, combatendo com jejum e oração, ele vence o deserto e lá fala assim, ó, depois de tê-lo tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Então entenda, esse não vai ser o seu único deserto. Às vezes você já está passando por mais um deserto, você fala, mas de novo esse tempo, agora que eu achei que as coisas iam dar certo, eu estou passando por isso de novo. Porque o demônio vai te tentar várias vezes por permissão de Deus e a gente precisa aceitar essa cruz. Se esse é o tempo que Deus te confiou agora, abrace a tua cruz. Jesus, então, cheio de força do Espírito, voltou para a Galileia. Depois que acabou o deserto, ele ficou o quê? Cheio do Espírito Santo. A hora que esse deserto acabar, você vai estar transformado, renovado, você vai ter ido para as águas mais profundas e pronto para viver a missão que o Senhor te confiar. Aqui fala assim, ó, que Jesus, a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Ou seja, a missão dele se expandiu. Vamos entender uma coisa. Jesus já ensinava na sinagoga desde sempre. Lembra numa passagem, eu não vou lembrar ela de cabeça agora, mas onde Jesus se perdeu com 12 anos de idade e Maria e José encontraram ele pregando nas sinagogas, ensinando nas sinagogas? Ou seja, lá atrás ele já experimentava um pouquinho do que era a missão dele. E agora ele foi levado ao deserto, e às vezes isso já aconteceu com você. Às vezes você já está ali vivendo de missão, você está vivendo a palavra que Deus já tinha te confirmado que era a tua missão de vida, e de repente tudo isso te foi tirado de novo, você foi para o deserto e você está na dúvida, sem entender nada, falando, Senhor, eu achei que eu já vivia para ti, eu achei que eu já vivia a minha missão, e agora o Senhor me colocou de novo no deserto, por quê? Entenda, talvez isso que você estava vivendo era só um tempinho de preparação. Não é aí ainda, tem coisas maiores que Deus sonhou para você, coisas que você ainda não consegue ver, não consegue, aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram é o que Deus reserva àqueles que o amam. Talvez esse tempo que você estava vivendo, que é o Egito, e que você está aí chorando as cebolas do Egito, falando, Senhor, mas eu já vivia tal coisa, por que o Senhor tirou de mim? Eu já estava servindo o Senhor, por que o Senhor tirou de mim? Isso era só um tempinho de preparação, assim como Jesus já vivia um tempo de preparação ensinando lá na sinagoga, mas para poucas pessoas, e Jesus queria, e a missão de Jesus era muito maior, ensinar para muito mais pessoas, né? E depois morrer numa cruz para nos salvar. Então, talvez esse tempo que você já experimentou, que você está achando que era tudo que Deus tinha para você, não era, né? Deus ainda tem muito mais. Isso aqui era só um tempo de preparação, era só um tempo de Deus testar, talvez, para ver se você ia de fato cumprir a vontade dele. E agora ele te mandou para um deserto para que você se esvazie e para que você sirva ele de uma maneira ainda mais eficaz, para que você de fato viva da missão, para que ele possa expandir, te levar para as águas mais profundas, te confiar mais coisas. Então não chore mais as cebolas do Egito. Se Deus tirou coisas de você, deixa isso passar. Se prepare nesse tempo, aceite as humilhações desse tempo, para que você saia daqui renovado, mais humilde, mais caridoso, para que Deus possa atuar através de você, para que você possa fazer muito mais. Eu estou vivendo esse tempo agora de deserto e comigo aconteceu exatamente isso. Eu já estava vivendo a missão, eu já tinha ali um Instagram onde eu falava muito com mulheres, porque Deus já me deu uma palavra que a minha missão é resgatar identidades femininas, e eu vinha fazendo um trabalho muito bonito e de repente, pum, deserto. Ele me tirou o Instagram, ele me tirou algumas pacientes, ele me tirou pregações e eu fiquei, uai, tô entendendo nada, porque para mim eu já estava servindo o Senhor. E ele me deu essa clareza, filha, Jesus também já me servia desde sempre, mas viva esse tempo porque tem outras coisas para te ser confiadas, não chore as cebolas do Egito. E aqui eu estou vivendo esse tempo tentando fazer jejum e fraquejando muitas vezes justamente por isso, porque Deus precisa me mostrar o quanto eu sou fraca
porque por muito tempo eu já fui autossuficiente, mas eu continuo aqui na luta, buscando fazer jejum, oração, agradar o Senhor para viver a minha promessa, que eu não sei quando chegará, eu não sei qual é, mas eu preciso viver em obediência todos os tempos que o Senhor me confiar, e você também. Então essa é a tua luta agora, né? Agora é o seu momento de escondimento, é o seu momento de se esvaziar de si mesmo para depois receber um novo. Aceite esse tempo sem retornar para o Egito, sem ir lá chorar as cebolas do Egito. Não volte mais para aquilo que Deus já te tirou. Aceite o tempo do deserto. Aceite ser quebrada, desmontada. Novamente, se é o seu primeiro deserto, amém. Se não é, amém também, é o tempo que o Senhor te confiou. Ele quer te quebrar novamente para águas mais profundas. E se não é o teu primeiro deserto, ainda que às vezes parece que dói até mais, que você fala, meu Deus, mas de novo eu vou passar por tudo isso, você já sabe que passa. Você já sabe que depois desse tempo vem a alegria. Então, viva esse tempo em obediência ao Senhor. Busque fazer jejum e oração. Se esforce o máximo possível para fazer isso, ainda que você não consiga fazer da forma ideal. Amém? Beijos, fiquem com Deus.